bem-vindos à nossa aula de hoje, segunda-feira, 14 horas, aquele nosso compromisso com uma aula técnica, uma aula sobre fibra ótica, sobre projetos, enfim, sobre aquilo que a gente realmente precisa para o nosso dia a dia, para a gente cuidar das nossas redes FTTH, projetar as nossas redes FTTH, fazer manutenção nas nossas redes, enfim, sempre algum conteúdo bom, algum conteúdo novo, recente e que realmente faça sentido, que precisa no dia a dia para a gente ter uma rede cada vez melhor. Bom, segunda-feira as coisas começam um pouquinho mais devagar, então vai um tempinho até a gente se aquecer aqui na nossa aula de hoje. Eu preparei uma série de conteúdos, tem bastante coisa que eu quero demonstrar também, não só falar, mas demonstrar na prática como se comporta cada coisa que eu vou falar, eu vou mostrar hoje aqui. Então a gente preparou um cenário aqui com algumas variações que a gente pode fazer no nosso cenário. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito importante, uma ferramenta muito importante, que é o nosso Power Meter. Ferramenta simples, ferramenta pequena, ferramenta portátil, ferramenta barata também, vamos lá. Tem tanta ferramenta que a gente precisa para trabalhar com fibra ótica, essa aqui é uma das ferramentas mais baratas que a gente tem no nosso kit para poder trabalhar com fibra ótica. Mas ao mesmo tempo, tem as ferramentas que são baratas, tem os Power Meters que são baratos e tem outros que custam mais caro. Mas qual é a diferença entre eles? Tem algumas diferenças que é importante a gente conhecer. Sobre essas diferenças, é sobre isso também que a gente vai falar hoje no decorrer da nossa aula. Eu vou te mostrar que até um determinado momento você consegue se virar muito bem com um Power Meter comum, como esse aqui. Eu faço questão de fazer as minhas aulas com um Power Meter comum que a grande maioria das pessoas tem. Não adianta eu ter aqui só um Power Meter boladão, aquele Power Meter caríssimo, sendo que poucas pessoas têm um Power Meter daquele tipo no dia a dia. Então eu faço minhas aulas com Power Meter comum mesmo. Então eu tenho o meu Power Meter bem comumzinho, eu tenho outro um pouquinho melhor que a gente vai ver daqui a pouquinho, que já é um Power Meter PON, tem alguns recursos que vão um pouquinho além, e aí você vai entender até onde você consegue ir com um Power Meter comum e quando você precisa um Power Meter um pouquinho melhor, um Power Meter mais confiável, ou um Power Meter de backup, um Power Meter como referência. A gente vai falar também sobre isso no decorrer da nossa aula. Bom, vamos lá. Power Meter. Ao contrário do que muitas pessoas aprenderam, acreditam, Power Meter não é algo que a gente pega, coloca a fibra, vê um certo nível de sinal e pronto, já cumpriu o papel dele. Não, o Power Meter ele vai muito além disso. É uma ferramenta que nos exibe o nível de sinal, lógico, ele vai nos dizer qual é a potência de sinal em uma determinada rede, a intensidade de luz, e através dessa informação que ele nos exibe, é que a gente começa a entender o que está acontecendo com a nossa rede. Se está bom, se está ruim, se eu tenho que melhorar, se está excelente, enfim. É uma ferramenta que nos exibe esse valor e aí sim, a nossa interpretação, conforme a nossa rede, que vai dizer se aquilo ali está certo ou se está errado. Então é importante que o Power Meter, ele exiba a informação certa. Começou por aí, porque se ele me exibir a informação errada, eu vou tirar conclusões erradas da minha rede, eu vou achar que a minha rede está boa e de repente ela está ruim. Eu vou de repente achar que a minha rede está ruim e de repente ela está boa. Já vi muitas vezes acontecer isso. O pessoal está batendo rede, subindo em caixa, baixando, quebrando fusão, testando a rede, procurando problema e o problema nem existia. O problema estava aqui. O problema estava na ferramenta que a galera estava utilizando. Pode acontecer isso também. Tá? Então o Power Meter é os nossos olhos, digamos assim, quando a gente fala do nível de potência de luz. Porque tem coisas na nossa rede que a gente visualmente percebe se está certo ou se está errado. Uma fibra solta, o cabo solto, cabo caindo, cabo dobrando com uma curvatura, uma caixa pendurada, isso nós enxergamos. Agora, o que está acontecendo com o sinal dentro da fibra ótica, aí nós não enxergamos e precisamos de equipamentos como o Power Meter, por exemplo, para dizer o que está acontecendo na nossa rede. Então, por isso que é importante dominar o Power Meter, porque ele vai nos dizer a intensidade de luz. Pela intensidade de luz a gente consegue ter uma ideia do que está acontecendo na nossa rede, melhorar, corrigir ela e tudo mais. E não basta somente saber usar ele. Então, antes da gente demonstrar a utilização do Power Meter, montando algumas práticas aqui, a gente precisa falar de alguns assuntos também para poder chegar de fato na parte prática do equipamento. Inclusive, isso é uma bronca que eu tenho desde sempre, quando eu ia nos cursos. Eu vou em cursos até hoje em dia, mas meus primeiros cursos, eu chegava, por exemplo, num curso de Power Meter ou um curso de OTDR. A gente chega empolgado achando que vai receber um Power Meter, vai montar uma bancada e vai aprender na prática a utilizar ele. E aí quando começa os cursos, começa a parte teórica. Aí eu já torcia o nariz assim, poxa vida, teórico, como funciona a fibra ótica, comprimento de onda, eu quero ver o Power Meter em si. E aí com o passar do tempo eu fui entendendo o seguinte, que, cara, mais da metade do treinamento está na parte teórica. A parte prática é um pedaço do treinamento.
É importante a prática? Sim, é fundamental. A teórica é importante? Sim, é fundamental também. Você precisa das duas. Porque tendo a base teórica, entendendo o porquê, como funciona e tudo mais, fica mais fácil a gente resolver um problema. O ponto é esse. Então, antes da gente começar a fazer a prática do nosso Power Meter, tem algumas coisinhas que eu quero falar sobre comprimento de onda, sobre potência, algumas coisas que é importante a gente fazer um alinhamento aqui antes de começar a nossa aula. Primeira coisa importante é o seguinte. Poxa, vou aferir um sinal, legal. Vou lá, coloco o Power Meter, ele me diz que está com menos 20 dBm. Legal, menos 20 dBm. Mas qual deveria ser o nível de sinal? Bom, a gente tem muitas aulas, volta e meia eu faço alguma aula aqui sobre o cálculo de potência, sobre a importância do cálculo de potência, que é dominar o sinal, entender qual é o sinal da sua rede, porque a sua rede pode ser que tenha um certo nível de sinal e a minha tem outro tipo de sinal. Pode ser que a tua tá ok e a minha, que talvez até o sinal é um pouquinho melhor, mas pode ser que a minha tenha um problema. Cada rede tem um nível de sinal diferente, por características, por fusões, por quantidade de conectores, por potência de transmissão do OLT, por N motivos. Cada rede tem uma característica um pouquinho diferente. E aí a gente precisa calcular qual é o nível de sinal da nossa rede. Essa aula não é uma aula de cálculo de potência, não vou fazer cálculo de potência aqui, que a gente ficaria 1 hora fazendo cálculo de potência, o objetivo não é esse, o objetivo é falar de Power Meter. Mas um ponto muito importante é ter o cálculo de potência, saber qual é a intensidade de luz. E aqui tem uma pegadinha bem importante que é o seguinte. Muitas pessoas quando vão fazer o cálculo de potência de uma rede, pensam em quanto a rede pode atenuar, quanto pode perder. Por exemplo, vamos supor que eu vou fazer um cálculo de uma rede que tem uma ONU com um laser B+. O pior sinal que pode chegar numa ONU com um laser B+, uma ONU GPON com laser B+, é o sinal de menos 27 dBm. Esse é o pior sinal. Menos 28 começa a oscilar, começa a cair, enfim, vai dar algum tipo de problema. Menos 27 é o limite máximo do sinal mais fraco que pode chegar. E aí se eu for fazer a conta pensando no limite, olha só, eu pego os menos 27, eu coloco uma margenzinha de segurança ali, vamos supor 3 dB de margem de segurança, então eu sei que o pior sinal pode chegar a menos 24. Legal. Aí eu pego a potência de transmissão do meu laser, lá da minha OLT, vamos supor que seja mais 4 só para facilitar minha conta. Então se está saindo mais 4 e pode chegar a menos 24, eu descobri que no meio do caminho eu posso perder 20, eu posso ter 20 dB de atenuação. Legal, beleza. Só que talvez o desenho da minha rede não perca 20. Talvez a minha rede ela perde 15. Por algum motivo a minha rede perde 15. Materiais são bons, são bem construídos, a splitagem é pequena, não é uma rede para 128, uma rede talvez para 64 clientes, sei lá. Mas por algum motivo a gente perca pouca coisa na nossa rede e a característica dela. Então olha só, se eu for fazer a conta dessa forma do quanto eu posso perder, talvez eu perca dBs de bobeira aí. Talvez eu estou considerando que o pior sinal que pode chegar no cliente é de menos 24, mas na verdade, conforme a característica da minha rede, poderia estar chegando menos 19, menos 20 dB. E aí eu estou perdendo 4, 5, 6 dB de bobeira, estou deixando na mesa de bobeira. Então a minha dica é não calcule o nível de sinal da rede pensando no limite. Pode chegar até tanto. Não, não faça isso. Você calcula qual o nível de sinal que a sua rede tem que ter. Primeiro motivo, para você não perder dBs de bobeira por aí. E o segundo grande motivo é o seguinte, quando você sabe o nível de sinal da rede, fica mais fácil para diagnosticar um problema. Você vai lá com o Power Meter, foi no poste, aferiu o nível de sinal e o sinal está ruim. Foi lá na CTO e o sinal está ruim. Poxa, não deveria ser esse sinal aqui. Aí você pode fazer o seguinte, você pode ir na outra CTO do mesmo ramal. Você foi na próxima CTO do mesmo ramal e você viu que na segunda CTO, por exemplo, o sinal está bom. Você foi na terceira, o sinal está bom também. Na quarta, o sinal está bom também. Então você viu que o problema era só na primeira caixa. Pô, legal, você isolou o problema só naquela primeira caixa. Depois que você fez isso, você pode fazer um teste entre a primeira e a segunda caixa. Vai lá na primeira caixa e verifica qual o nível de sinal que está saindo do splitter de primeiro nível, lá desse possível ramal, mandando sinal para a primeira caixa CTO, a primeira caixa de atendimento. Se a potência que estiver saindo desse splitter de primeiro nível estiver ok, conforme o cálculo que você fez, você significa que o problema está entre a primeira e a segunda caixa. Se o nível de sinal não estiver ok, na saída do splitter de primeiro nível,
Pode ser que o splitter de primeiro nível está com problema, então o problema não está entre a primeira e a segunda caixa, está só no splitter de primeiro nível. Então isso a gente consegue achar os problemas dominando o cálculo de potência. Mas, de novo, não vamos fazer cálculo de potência aqui na nossa aula de hoje, senão a gente vai mais de uma hora fazendo cálculo de potência. Vamos nos preocupar aqui com a prática mesmo. Trazer um pouquinho de base de conhecimento que a gente precisa, mas vamos nos preocupar com a parte prática também. Então eu vou compartilhar com você aqui algumas telas de alguns exemplos que vão complementar quando a gente for fazer a nossa prática aqui. Bom, hoje então a gente vai falar sobre o Power Meter, que é uma ferramenta para aferir o nível de sinal, a intensidade de sinal de uma certa rede. Ponto. Simplesmente isso. Ele não é um equipamento que vai fazer testes de sinal, que vai dizer onde está o problema, não é isso. Ele vai medir e vai trazer informação e nós temos que interpretar e localizar o problema na nossa rede. Primeira coisa importante que a gente tem que saber sobre o Power Meter, a gente tem que entender sobre algumas coisas que compõem a nossa sopa de letrinha do nosso mundo de telecom. Tudo tem um nome, tudo tem uma sigla, tudo tem uma norma, então tem algumas coisas que a gente tem que entender. Primeiro é o dB e o dBm. É comum confusão entre dB e dBm. Horas você fala dB, horas você fala dBm, e na rede tem os dois. Tem locais que a gente fala dB e locais que a gente fala dBm. Qual a diferença entre eles? Bom, o dB, o nome dB é o decibel. É uma unidade de medida de potência utilizado no mundo de telecom. Poderia ser em watts? Poderia, mas em dB é o que foi adotado e é utilizado no mundo da telecom. Quando a gente fala em dB, a gente está falando que é um valor referente a outro valor. Ele precisa de alguma coisa de referência para a gente entender qual que é o tamanho disso. Por exemplo, vamos supor que eu falei para você que nós temos um curso que está com, por exemplo, vou chutar um número aqui, 50% de desconto. Poxa, 50%. Tá, você não sabe quanto é, mas você sabe que 50%, por exemplo, é metade. Ou seja, você precisa de uma referência para você fazer a sua continha dos 50% e saber qual que é o valor final. O dB é a mesma coisa. Quando eu falo do dB, a gente precisa de um outro valor para saber a referência entre ele. Por exemplo, o splitter. Splitter de 1 para 2. Se a gente olhar a tabelinha do splitter de 1 para 2, a gente vai ver que ele vai falar lá em 3.7 dB. 3.7 dB. Ele não fala qual é o sinal de um splitter de 1 para 2, ele fala que ele atenua 3.7 dB. 3.7 em relação ao quê? Em relação ao sinal que está entrando. Então ele vai atenuar 3.7 dB em relação ao sinal que está entrando. Então quando a gente fala em dB, a gente está falando que é um valor referente a alguma coisa, que no nosso caso provavelmente vai ser atenuação. A gente tem 0.5 dB nos conectores, tem 0.25 dB por quilômetro na fibra ótica de atenuação também. Nós temos lá 3.7 dB de atenuação no splitter de 1 para 2, 10.5 no splitter de 1 para 8, enfim, tudo é dB. Quando a gente tem potência, quando a gente tem sinal, aí a gente tem uma referência, a gente tem um valor absoluto. E aí é o dBm. Quando a gente fala de dBm, a gente está falando de intensidade de sinal. E aí a gente consegue saber que menos 18 dBm, por exemplo, é mais forte que menos 19 dBm. A gente já está falando de um nível de sinal propriamente dito. Então tem o M na parada, significa que tem potência, tem luz, tem sinal e a intensidade. Não tem o M, significa que é alguma coisa referente a alguma coisa. Por exemplo, sinal da rede. Está saindo mais 5 dBm da OLT. Ela está mandando potência, é mais 5 dBm, por exemplo. A rede está atenuando quanto? Está atenuando 20 dB. Então eu tenho mais 5 dBm, menos os 20 dB de atenuação da rede. O sinal que eu vou ter é de menos 15 dBm, porque eu tenho intensidade de sinal. Então eu tenho M ali também de novo. E é importante a gente saber disso pelo seguinte, porque o Power Meter de vez em quando ele mostra dB e de vez em quando ele mostra dBm. Tem as duas coisas aqui. E quando a gente está aferindo o nível de luz, a intensidade, então a gente vai ter que olhar o dBm, porque eu quero saber a potência de luz propriamente dito. Então essa é a primeira coisa muito importante da gente entender sobre o dB e o dBm. A segunda é o seguinte, a segunda é referente ao comprimento de onda, é referente à frequência, é referente à luz que está lá dentro da fibra ótica propriamente dito. Quando a gente está falando de uma comunicação dentro da fibra ótica, a gente pode ter várias frequências diferentes. E uma frequência não interfere na outra frequência, elas podem trabalhar juntas. Quando a gente segue algumas normas, alguns cuidados, sim, elas podem trabalhar juntas.
É como se fosse, talvez você já mexeu em configuração de Wi-Fi, ou roteador Wi-Fi, por exemplo, na sua casa ou na casa de algum cliente. Não tem lá os canais e a gente tem que selecionar um canal? É a mesma coisa, são canais que vai trabalhar. Então, cada tipo de tecnologia ela pode ter já alguns determinados comprimentos de ondas, alguns canais já determinados, e em alguns casos pode estar aberto para a gente escolher qual é o tipo de canal que a gente vai trabalhar, qual é a frequência que a gente vai trabalhar. Por exemplo, esse primeiro laser que está na tela aqui para você que está na apresentação, esse aqui, ele é um laser, ele é um SFP que está enviando um comprimento de onda de 850 nanômetros. Ele é um multimodo. O segundo, ele está mandando 1310 nanômetros. E o terceiro, 1550. São 3 frequências diferentes que tem aqui. São 3 comprimentos de onda diferentes que tem aqui. Então, quando a gente fala de comprimento de onda, o que é importante dominar? Importante dominar é que se a gente for trabalhar com uma rede EPON ou uma rede GPON, obrigatoriamente os comprimentos de onda que a gente vai trabalhar é 1490 e 1310. Ponto. Não interessa o fabricante, o modelo, a marca, a classe, nada disso. Falou em EPON ou GPON, é sempre 1490 o comprimento de onda que vai sinal para a casa do cliente e 1310 o que retorna. Então, se eu estou lá na casa do cliente, eu quero medir o sinal que chega, obrigatoriamente numa rede EPON, GPON, eu vou usar um 1490 e não outros comprimentos de onda. Quando eu quero saber o sinal que sai do cliente para minha central, obrigatoriamente eu vou fazer a aferição em 1310, porque é o comprimento de onda que a informação volta para a nossa central. São esses comprimentos de onda. Quando a gente fala de novas tecnologias do mundo PON, como por exemplo o XGPON e o XGS-PON, aí a gente está falando de outros comprimentos de onda. São outros comprimentos de onda diferentes. O XGPON e o XGS-PON, eles utilizam um 1577 nanômetros naquele sinal que manda para a casa do cliente e 1270 aquele sinal que volta do cliente para a central. É diferente. Então olha só que legal. A galera está falando de XGPON, colocando XGPON na rede, mas esse cara também tem que estar preparado para isso. Ele também tem que ser capaz de fazer a leitura de sinal em outros comprimentos de onda, como por exemplo o 1270 e o 1577. Se eu pegar, por exemplo, esse power meter, que é o bem comumzinho, bem xing-ling mesmo, eu vou ligar esse meu power meter aqui, eu posso selecionar qual o comprimento de onda que eu vou aferir uma certa intensidade de sinal. Por esse botãozinho aqui, esse símbolo é chamado de lambda. Esse símbolo significa o comprimento de onda que você viu naquela tela. 850, 1310, 1550, por exemplo, 1490. É o lambda. Quando eu aperto esse botão, o power meter ele vai mudando qual é o comprimento de onda que ele vai fazer o teste, que ele vai fazer a leitura, que ele vai escutar uma certa intensidade de sinal. Por exemplo, 850, 980, 1300, 1310, 1490, 1550 e 1625. Esse cara aqui não tem 1270, não tem 1577. Então, eu não posso trabalhar com uma rede XGS-PON com esse tipo de power meter aqui. Eu já preciso de um outro tipo de power meter preparado para minha rede XGS-PON, por exemplo. Tá? Bom, existem vários tipos, formatos e modelos de power meter, mas a função de todos é verificar a intensidade de sinal. E aí talvez você tenha se perguntado, poxa, por que existe power meter que praticamente vem de graça num kit como esse aqui, um power meter comum, barato mesmo? E por que existem power meters que custam R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$4.000, R$5.000 um power meter? Qual a diferença entre eles? Por que tem essa diferença de valor entre os power meters? Essa diferença ela é em função de algumas características do power meter, algumas habilidades, digamos assim. O que um power meter consegue fazer que o outro não consegue fazer. E aí, tanto isso para parâmetros de aferição, propriamente dito, como precisão, por exemplo, do power meter, quanto outros tipos de recurso. Hoje em dia tem power meter que se comunica com o celular via Bluetooth, por exemplo, e aí você vai fazer uma certa aferição. O resultado dessa aferição, ele nem mostra no power meter, tem power meter que nem tem visor mais. O resultado ele mostra no celular. E aí o técnico já salva aquela informação, o teste do sinal na casa do cliente já salva no sistema do provedor. Então já fica registrado aquela aferição.
É melhor do que você ir lá na caixa, medir com o power meter, tirar uma foto e mandar num grupo que vai ficar aleatório, vai ficar perdido em algum lugar. Então tem recursos também assim nas ferramentas que fazem o valor da ferramenta mudar. Mas o que mais conta não é isso. O que mais conta é o seguinte. Dos tipos de power meter, existem dois tipos. Existe esse primeiro tipo, que é o tipo do power meter universal. Ele é o power meter bem comum mesmo, e a gente já vai entender o porquê que se chama universal. E tem os outros tipos de power meter, que são os power meters seletivos. Power meter POM, por exemplo, esse aqui é um power meter POM e seletivo, ele é as duas coisas. E a gente vai falar sobre essas diferenças, então eu vou trazer alguns setups aqui com esse cara aqui e depois com esse cara aqui também. Bom, o power meter comum, o power meter universal, ele é mais simples. E o nome universal não é porque ele afere vários comprimentos de ondas ou várias tecnologias. O nome universal dele está pela forma que ele faz o teste propriamente dito. Ele tem algumas características que é importante a gente entender. O power meter universal, o nome dele mesmo é um power meter de banda larga, ou BBPM, também conhecido como BBPM. É o mais comum que a gente encontra por aí, que é o power meter universal. Ele é universal por quê? Bom, eu não sei se você já abriu a tampinha que tem aqui atrás do power meter, mas se você for abrir a tampinha, você vai ver que ele tem uma cavidade que parece um túnel aqui dentro. Não tem um conector lá na ponta de dentro, parece um túnel que tem aqui. Por que isso? Porque quando a gente conecta um conector, quando a gente coloca um conector aqui nele, o sinal ele vai entrar por esse túnel e ele vai até uma parte do equipamento aqui dentro que tem um sensor, que vai medir, vai aferir a intensidade de sinal que está chegando para esse cara aqui. O power meter de banda larga, o nome banda larga dele vem pelo seguinte. Quando a gente fala de uma comunicação, um canal, um comprimento de onda, existe uma certa largura do canal que ele ocupa no espectro de canais. Por exemplo, quando a gente fala de uma rede GPON, que é 1490 nanômetros o sinal que vai para a casa do cliente, ele é 1490 nanômetros, porém, ele ocupa o espectro, o tamanho de 1480 até 1500. Ou seja, é 1490, mas ele ocupa de 1480 a 1500. Ele acaba ocupando um espacinho um pouquinho maior para fazer a comunicação. Então ele é um pouquinho largo, digamos assim. Quando a gente fala de um power meter universal, um power meter comum, como esse aqui, o nome banda larga é porque ele consegue aferir uma banda larga de possíveis sinais, possíveis comprimentos de onda. E o que muda? Muda que conforme o comprimento de onda que nós ajustamos no nosso power meter, ele vai deslocando qual é a frequência central, mas ele tem uma banda larga que ele consegue fazer a aferição do sinal. Por isso o nome universal. Por isso é o nome universal. Bom, os power meters universais, os power meters comuns, como esse aqui, geralmente eles não são apenas APC ou apenas UPC. Isso é uma coisa importante que a gente tem que cuidar. Não adianta a gente ter um super power meter, mas usar o conector errado e aferir o sinal errado também. Então a gente tem que respeitar o conector do power meter. APC com APC, UPC com APC e ponto. Para a gente não ter nenhuma aferição errada. Mas os power meters universais, tanto faz se é APC ou UPC. Por quê? Porque justamente tem essa cavidade, uma espécie de túnel dentro dele por onde a luz vai passar. Ele não tem um conector lá na outra ponta. É diferente do que um power meter seletivo, por exemplo. Esse outro tipo de power meter aqui, quando a gente tira a tampinha dele, a gente vê que ele inclusive ele é fixo, a gente não consegue nem tirar isso aqui com a mão. Diferente do power meter universal, que a gente pode desrosquear e tirar a tampinha dele. O power meter universal, se eu deixar sem o adaptador para conector do tipo SC e botar um conector direto aqui dentro, eu também consigo aferir o sinal. Claro que eu vou ficar procurando o nível de sinal aqui, isso não é bom fazer. O ideal é ter a pecinha, mas ele também afere. Os power meters mais completos, os melhores, os power meters seletivos ou power meter POM como esse aqui, não é possível, apenas com um conector direitinho ali para a gente aferir o sinal. Então o conector temos que cuidar,
temos que respeitar. Então, tendo esses cuidados, sabendo o nível de potência, respeitando os conectores, fazendo aquele cálculo de potência, pelo menos um cálculo de potência de cabeça, a gente consegue pegar o power meter, se deslocar até uma determinada caixa e medir o quanto de sinal está chegando naquele ponto da rede. Quanto de sinal está chegando na CTO, quanto de sinal está chegando na caixa de splitter de primeiro nível, quanto de sinal está chegando na casa do cliente, quanto de sinal está chegando no ponto a ponto. Olha só, muita gente usa o power meter apenas na CTO e na casa do cliente. Mas se você tiver aí no seu provedor, por exemplo, um ponto a ponto com conversor de mídia bem comumzinho, como esse conversor de mídia aqui, poxa, o conversor de mídia também manda sinal em certos comprimentos de onda. Esse aqui, ele não está escrito aqui embaixo, mas se eu não me engano esse aqui é em 1310. Ele manda em 1310. Ou seja, boto o conversor numa ponta, ligo ele na energia, plugo o cabo que vai lá para um POP, por exemplo, para um poste, para algum local, aí você vai lá com o power meter. Quanto está saindo? Ah, está saindo menos 5 dBm, por exemplo. Legal, você vai lá na outra ponta, você faz o cálculo, menos 5, não tem splitter, eu tenho algumas fusões, etc, etc. Eu vou atenuar 0,35 dB por quilômetro, eu tenho 10 quilômetros, vamos supor que eu vou atenuar 4 dBs. Está saindo menos 5, eu vou atenuar 4, o sinal que tem que chegar lá, menos 1, 0, alguma coisa assim. Chegou menos 10, não, falei errado. Está saindo menos 5 e está perdendo 4, vai chegar menos 9, por exemplo. Menos 9, menos 10. Poxa, foi lá, botou o power meter e está chegando menos 15. Pode ser que funcione, mas era para chegar menos 10, não menos 15. E aí, pode ser que logo você tenha um problema com esse link. Então é importante fazer um cálculo aí de potência e usar o cara para aferir o sinal corretamente. Bom, voltando para o FTTH. Então no FTTH, a gente vai lá, mede na caixa, mede na casa do cliente e vê o nível de sinal que está chegando. Só que a gente tem que lembrar de uma coisa que é muito importante. Uma comunicação ótica, dados, internet, FTTH, a gente tem uma comunicação nos dois sentidos. A OLT manda a informação em 1490 e ela escuta também informações em 1310. E tem momentos que só saber o quanto de sinal chega na casa do cliente não é o suficiente. A gente precisa saber também quanto de sinal vai do cliente e chega ao OLT. Porque se eu tiver um sinal muito bom chegando no cliente, vamos supor, o sinal do cliente está chegando menos 22 dBm. O sinal está bom, não deveria ter problema, mas o link do cliente está caindo. Só que quanto desse cliente está chegando de volta na OLT? Pode ser que está retornando um sinal de menos 30, menos 32, menos 35, menos 38. E por isso a comunicação talvez esteja ruim, esteja caindo, porque o sinal que retorna está muito ruim. Deveria chegar um sinal melhor e não está chegando o sinal certo. Bom, aí a gente precisa saber o seguinte. A gente precisa saber o quanto de potência a ONU da casa do cliente está mandando. Porque às vezes pode ser que o problema não está na fibra, nos conectores. Se está chegando um sinal bom na casa do cliente, se a atenuação da rede está certo, por exemplo, está atenuando 20 dB na rede, é bem provável que está atenuando em torno de 20 também para o sinal retornar. Então é possível que se tenha um problema lá na ONU na casa do cliente. Pode ser que a ONU está mandando um sinal com uma potência mais fraca. E aí a gente precisa saber o quanto de potência essa ONU está mandando. Só que para isso a gente tem um problema. O problema é o seguinte. Uma ONU, por norma, ela não pode mandar sinal enquanto ela não estiver se comunicando com a OLT. A OLT tem que autorizar ela a mandar sinal. Então, na prática, se eu pegar, por exemplo, uma ONU que manda sinal a 1310 nanômetros para a casa do cliente. Se eu pegar uma ONU, conectar atrás dela aqui, botei um cordão aqui, colocar no power meter e ajustar para 1310, que é o comprimento de onda que a ONU envia, não vai mostrar nada. Não vai mostrar nem um pouquinho de sinal. Por quê? Porque ela não está enviando sinal, porque ela não pode enviar sinal. Por norma, ela não pode enviar sinal. Então, para a gente saber quanto de sinal uma ONU está mandando, aí a gente tem que usar um tipo Power Meter PON ou um Power Meter seletivo, que é o que a gente vai ver agora. A gente vai falar sobre o Power Meter PON, que nesse caso já é um Power Meter seletivo. O Power Meter PON funciona o seguinte, ele tem duas portas.
Então, se a gente olhar atrás dele, a gente vai ver que ele tem duas portinhas. Uma porta é chamada OLT e a outra porta é chamada ONU ou ONT. A porta OLT é a porta que a gente vai colocar o cordão para saber o quanto de sinal está chegando para o cliente, na CTO ou na casa do cliente, mas é o sinal que a OLT está mandando para a casa do cliente. E a portinha ONU é uma porta que a gente vai conectar um cordão na ONU. Então, o Power Meter PON, que geralmente é um Power Meter seletivo, ele tem essas duas portas e ele faz esse tipo de ligação aqui. Por quê? Bom, à medida que o sinal está passando pelos splitters e está entrando no Power Meter, ele consegue aferir qual é o nível de potência de sinal em 1490. Internamente, ele faz um bypass. O que é um bypass? Um bypass é que o sinal continua, ele faz como se fosse uma ponte e o sinal continua. Então, ele afere quanto de sinal está chegando, mas ao mesmo tempo ele tem uma saidinha e o sinal continua sentido ONU. Quando o sinal continua sentido ONU, a ONU vai receber informações da OLT. A ONU vai receber autorização da OLT para se autenticar na rede. E aí, quando ela fizer isso, ela vai começar a mandar sinal em 1310. Quando a ONU manda sinal em 1310, aí sim o Power Meter consegue aferir o quanto de sinal aquela ONU está mandando de volta para a OLT. Então, somente com o Power Meter PON, que tem essas duas entradas, a gente consegue saber qual é o nível de sinal que uma ONU está mandando para a OLT. Vamos ver isso na prática agora, tá? Vou montar aqui o nosso setup agora. Só tirar aqui esse cordão, botar a tampinha, os cordões sempre com tampinha, sempre limpo. A gente tem também a caneta de limpeza. Tudo bem, limpinho sempre para não ter nenhum problema com o sinal. O que eu vou montar aqui? Eu tenho aqui alguns splitters, o sinal está saindo da minha porta PON aqui. Eu tenho alguns splitters que eu deixei fora do cenário para poder selecionar melhor essa área aqui, porque é aqui que eu quero mostrar para você e não os splitters. Então o sinal está saindo, está passando por alguns splitters e está chegando no nosso Power Meter. Eu vou botar aqui no meu Power Meter na porta OLT. Deixa eu ligar ele. A porta OLT. O sinal que está chegando nesse Power Meter aqui, está chegando o sinal de menos 14.4 dBm. Menos 14.4 dBm. Bom, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a saída ONU. Eu vou ligar em outro cordão. Vou ligar em outro cordão, que é esse cordão aqui, que é a saída ONU desse Power Meter. E por enquanto não mostrou nada, porque eu não tenho nenhuma ONU conectada. A ONU não está conectada, está aberto aqui, mas está sem conector. E agora eu quero que você repare o seguinte. Eu vou plugar o conector aqui na nossa ONU, e o LEDzinho da ONU está piscando por enquanto em vermelho, está sem sinal. Quando eu plugar, esse LEDzinho vai mudar de cor, vai começar a piscar diferente, mas mesmo assim não vai mostrar sinal ainda aqui no nosso Power Meter. O sinal só vai mostrar quando esse LED parar de piscar e o LED PON ficar aceso, que significa que a ONU sincronizou com a nossa OLT. Então, vou plugar, começou a piscar o LED PON, começou a piscar, está negociando, daqui a pouquinho esse LED vai parar de piscar, e isso significa que a nossa ONU sincronizou com a OLT. Parou de piscar, e o Power Meter disse que esta ONU aqui está mandando 1.7 dB positivo, está saindo 1.7 dela indo sentido OLT. Então eu estou conseguindo aferir aqui as duas coisas ao mesmo tempo. Menos 14.04 que chega para essa ONU e mais 1.7 que chega de volta lá para a OLT. E olha que importante essa informação. Vamos fazer uma continha. Muitas vezes o pessoal pergunta assim, poxa, por que tem uma diferença do sinal que chega para o cliente e o sinal que retorna para a OLT? É comum ter 3, 4, 5, 6 dB de diferença? A diferença ela acontece pelo seguinte, porque a OLT geralmente ela tem um laser que manda uma potência mais forte e uma ONU tem um laser que manda uma potência mais fraca. Se o laser da OLT, por exemplo, estiver mandando 6.6 dB positivo e o laser da ONU está mandando 1.6 dB positivo, tem uma diferença aí de 5 dB, do 1.6 para o 6.6. E é essa diferença que vai ser a diferença do sinal entre o sinal que chega para o cliente e o sinal que volta para a OLT, porque o cliente está mandando o sinal mais fraco.
Isso não é um problema, isso é característica. Aí você tem que fazer a conta para ver se isso tem problema ou não. Agora, o Power Meter PON ele te livra de algumas ciladas. Por exemplo, eu já vi muito acontecer, já aconteceu muito comigo quando eu trabalhava só com esse tipo de Power Meter aqui, há bastante tempo atrás. Poxa, eu não conseguia resolver o problema na casa do cliente, não resolvia, trocava o conector, continuava caindo, o sinal que chegava era bom. E aí quando eu comecei a botar um Power Meter PON na jogada, eu comecei a pegar o NUs, por exemplo, mandando menos 5 dBm de potência de sinal. Tinha que mandar 1,5, 2 positivo e o NU estava mandando menos 2, menos 3, menos 4. Por isso que o sinal que chegava de volta era muito ruim e por isso o link do cliente oscilava, o link caía. Então o Power Meter PON ele é muito bom por isso. Ele te livra de algumas ciladas. Só que tem outra coisa também que o Power Meter PON ele é muito bom. Não é só o fato dele fazer essa conexão e a gente enxergar o sinal nos dois sentidos. O Power Meter PON geralmente ele é um Power Meter seletivo. O seletivo significa o seguinte, significa que quando a gente vai fazer a aferição de um determinado nível de sinal, a gente ajusta o comprimento de onda que a gente vai fazer o teste, mas ao mesmo tempo ele tem um filtro dentro dele e ele só deixa passar aquele comprimento de onda. Por exemplo, num Power Meter, por exemplo, um Power Meter comum, imagina que eu tenho o seguinte cenário. Eu tenho um cenário onde eu tenho uma transmissão em 1490, o GPON. Estou com o Power Meter comum, eu tenho 1490. E eu tenho também, por exemplo, uma outra transmissão de 1550. Ou seja, eu tenho dois comprimentos de onda na mesma fibra ótica, 1490 e 1550. Se eu tiver com o Power Meter universal, o Power Meter comum, esses dois comprimentos de onda vão estar dentro da largura de banda que ele faz o teste, que ele faz a leitura. Então, quando ele for aferir o nível de sinal, ele vai acabar verificando o nível das duas potências. E isso vai alterar o resultado que ele vai exibir. Ele não sabe exatamente qual é qual. Ele sabe que tem uma certa quantidade de luz que está chegando ali. E essas potências estão somando, então ele vai mostrar um valor errado na nossa rede. Se a gente só tiver só uma tecnologia, só GPON, só EPON, não tem problema. Mas quando a gente tem mais comprimentos de onda, isso pode acontecer, como por exemplo o 1550. Agora, quando eu tenho um Power Meter seletivo, como ele tem um filtro, ele só enxerga aquele comprimento de onda. Então eu coloquei 1490 no Power Meter. Ele tem um filtro que só vai deixar entrar 1490. Eu botei 1550. Ele tem um filtro que só vai deixar entrar 1550. Então por isso que a aferição dele é muito mais precisa, em função do filtro que o Power Meter tem, que só deixa entrar aquela intensidade de luz. Não sei se você já reparou com o Power Meter comum, ligar ele na rua, até mesmo aqui no estúdio, mas você liga ele na rua, perto de alguma luz, ele começa a mostrar sinal aqui. Por quê? Porque qualquer luz que entra, ele vai mostrar uma certa intensidade de sinal. Não está chegando luz aqui em 1490 dentro do Power Meter. Está chegando uma luz qualquer que está dentro daquele espectro dele, ele vai mostrar qualquer coisa que ele exibe. Diferente de um Power Meter seletivo ou um Power Meter PON. O Power Meter seletivo tem uma pegadinha que a gente tem que cuidar, que são os conectores. O Power Meter seletivo, dentro dele tem um ferrolho, tem conector. Não é apenas um túnel como esse tipo de Power Meter aqui. Então esse cara aqui eu posso usar vários tipos de conector, qualquer luz que entrar ele vai aferir. Esse cara aqui não, se eu botar o conector errado, ele vai aferir errado, pode danificar o conector, tudo aquilo que a gente já falou bastante também sobre os conectores. Então esse cara tem que cuidar o tipo de conexão que você vai usar. E aí se você tem um Power Meter PON, por exemplo, que seja UPC, como é o caso desse, esse meu aqui ele é UPC. Só que os cenários que eu faço, a maioria é APC, então eu tenho vários cordões, que é UPC numa ponta, APC na outra, para poder usar esse cara aqui. Agora, se a sua rede é toda APC, quando você for comprar, minha dica é, verifique melhor o Power Meter e tenta pegar um APC para você não ficar com um monte de cordão e evitar também que faça alguma conexão errada. Bom, cada tecnologia então tem o seu comprimento de onda, tem a sua largura de banda e o Power Meter universal, o Power Meter comum, ele não é capaz de diferenciar isso muito bem. Isso é um problema quando a gente tem vários comprimentos de onda na mesma fibra. E o seletivo não. O seletivo ele consegue diferenciar isso. E aí ele vai fazer as aferições melhores. Por que é importante a gente saber disso? Porque hoje na sua rede talvez você só tenha EPON ou GPON. Mas muito breve a gente vai começar a ter outras tecnologias na rede, como o XGPON e o XGS-PON. Você já deve ter ouvido falar do XGPON e XGS-PON, que são
as novas tecnologias do mundo POM, porém com 10 GB de capacidade por porta. E aí vai acontecer o seguinte, vai acontecer que você vai ter certos canais, certos comprimentos de onda para GPON, certos para XGS-PON, só que ambos ficam dentro do espectro desse cara aqui. E aí quando você vai aferir os dois sinais, ele vai acabar aferindo errado o nível de sinal. Por exemplo, GPON está aqui, ó, 1280 que nós falamos até 1330, que é a frequência central é o 1310, então vai de 1280 a 1330, e o downstream 1480 até 1500. A nova geração do GPON de 10 GB, o comprimento de onda é de 1577 que vai para a casa do cliente, mas a largura dele vai de 1575 até 1580 e de 1260 aqui até 1280 e o central é 1270. Então olha só, que loucura! É muito comprimento de onda e se a gente estiver usando o equipamento errado, a gente vai aferir errado. E por isso que uns custam 100, 200, 300 reais e outros custam 1.000, 1.500, 1.300, 1.800, 2, 3 mil reais. São por essas diferenças. Bom, tem mais algumas coisas que eu quero mostrar para você aqui referente aos power meters. E aqui é uma dica também. Muitas vezes o pessoal me questiona, Machado, como é que eu faço para saber se o meu power meter está bom? Como é que eu sei se ele está aferindo o sinal certo? Como é que eu faço para calibrar o power meter também? Talvez você já ouviu por aí que tem que calibrar o power meter, tem que manter ele limpo, como que eu faço para calibrar ele, enfim. Eu recebo muito essa pergunta. E aí por isso que eu quis também fazer essa aula com uma parte prática aqui para a gente poder mexer um pouco nesses equipamentos, mexer um pouco nas calibrações e tudo mais. O que é calibrar um equipamento? Calibrar o equipamento é a mesma coisa que a gente vai lá e calibrar o pneu do carro. Você vai lá, bota 32 libras no pneu do carro, tá tudo certo. Vai rodar um tempo e daqui a pouco você vai lá, precisa calibrar de novo, vai perdendo com o passar do tempo, por desgaste, por uso propriamente dito. Aqui no nosso caso, sujeira, pluga, tira, vai desgastando o material e ele vai começar a aferir o sinal errado, vai começar a perder mais sinal por problema mecânico propriamente dito. E a ideia é a mesma coisa. Só que não sei se já aconteceu com você, já aconteceu comigo, de ir num determinado posto, botar 32 libras no pneu do carro e sair do posto e olhar para o pneu e o pneu parecia meio murcho ainda, parecia meio estranho. Aí eu fui no outro posto, coloquei 32 e entrou mais ar. Por quê? Porque aquele primeiro posto que eu fui calibrar, talvez a máquina não estava muito bem ajustada e ela não colocou 32 libras. Ela achou que tinha 32, mas tinha 30 de repente, tinha 29, tinha 28. E para calibrar os equipamentos é a mesma coisa. Para a gente calibrar ele, o que é o calibrar? O calibrar é a gente passar uma referência nova para ele. É mandar uma certa potência e dizer para ele, ó, cara, essa potência que eu estou te mandando é 5 positivo. Essa potência que eu estou te mandando é mais 3 dBm, é mais 2, é mais 10. É a gente mandar a luz, dizer quanto que é aquela luz e aquilo, a partir daquele momento, é a referência dele. A maioria dos power meters é possível a gente fazer a calibração dele. Esses mais comuns, a maioria a gente pode fazer a calibração em casa. Alguns, mais robustos, mais completos, a gente tem que mandar para um laboratório para fazer a calibração. Mas para a gente calibrar, a gente precisa conhecer a intensidade de luz que ele vai receber para poder dizer para ele qual que é a potência. E aí tem várias formas. Uma forma de calibrar ele é você ter lá um certo ponto da rede que você sabe, tem certeza que o nível de sinal é menos 18 dBm, por exemplo. Aí você vai botar o seu power meter, vai mostrar menos 19 dBm, por exemplo, e você vai dizer para ele que é menos 18. Essa é uma forma. Uma outra forma é você ter uma fonte emissora de luz. O que é uma fonte emissora de luz? Esse cara aqui, por exemplo, é um tipo de fonte emissora de luz. Ele é como se fosse um SFP, digamos assim, que eu posso escolher qual o comprimento de onda que eu quero mandar um sinal e eu sei a potência que esse cara aqui manda. Esse cara aqui manda menos 5.7 dBm. Ou seja, se eu ligar um com o outro, eu posso dizer que ele está recebendo um sinal de menos 5.7 dBm. Vamos fazer isso aqui na bancada, tá? Vamos fazer na bancada. Então, eu vou fazer o seguinte, esse power meter aqui, ele está calibrado, eu não vou mexer nele, tá? Mas eu quero mostrar para você o seguinte, vou pegar um cordão, o PC, essa ponta aqui desse meu power meter, tanto faz se é o PC ou APC, porque ele é
Power Meter universal, não tem o ferrolho, tem só aquele túnel, então ele aceita qualquer um. E a minha fonte emissora de luz não, ela é o PC. Se eu botar APC aqui, vai estar errado. Bom, vou ligar minha fonte emissora de luz e já está em 1310 nanômetros. Então, em 1310, esse Power Meter que está calibrado está dizendo, está chegando em 1310 menos 5,67. Vamos arredondar para menos 5,7, como o valor que está recebendo. Vou pegar o outro Power Meter aqui. Pegar o outro Power Meter. Só tirar essa tampinha aqui. Esse outro Power Meter eu não tenho o acoplador dele para conectores do tipo SC. E muitos técnicos utilizam ele assim. A gente consegue aferir assim, só que o ruim é que tem que ficar apertando o conector e girando o conector até achar a melhor intensidade de sinal. Então vou colocar aqui o conector e cada vez que eu mexo, ó, ele mostra algum sinal diferente. Então o ideal é ter a pecinha por isso, tá? Então eu vou pegar a pecinha do outro, vamos fazer do jeito certo e coloquei aqui no Power Meter. Bom, esse Power Meter, ele está limpo, o conector, eu tenho a canetinha, a gente mantém tudo limpo aqui, e ele está mostrando o sinal de menos 6,5 dBm em 1310. Lembra que o sinal certo é de menos 5,7, então tem uma boa variação aqui. Cada Power Meter varia um pouquinho a forma de fazer a calibração, então tem que ver no manual, tem que procurar um procedimento de modelo para modelo, você vai ter que ver o seu modelo. Mas esse cara aqui, em especial, para a gente calibrar ele, a gente tem que segurar esses dois botões aqui, do comprimento de onda e da luz. Aqui em cima está mostrando 1310 nanômetros, tem um NM aqui. Eu vou segurar esses dois até sumir esse NM. Alguns aparece a palavra cal aqui para calibração, esse aqui não. Então eu vou segurar e saiu aqui, ó. Agora, esse Power Meter aqui, deixa eu deixar de novo 1310 que eu tirei sem querer. Quando eu pressiono a tecla DB, ó, ele vai aumentando. 6.8, 7. Ou seja, eu poderia dizer que o sinal que está chegando é menos 7.25. Mas, na verdade, o sinal que está chegando nele é o sinal de 5.7. Então, eu vou voltar até dizer para ele que é o sinal de 5.7. 5.7. Está aqui. Bom, 5.7 eu calibrei esse Power Meter aqui. Agora, quando eu for fazer a aferição de novo, ele já vai dizer que é 5.7, porque eu disse para ele que é 5.7 esse sinal. Então, para calibrar, ou eu tenho que ter uma fonte emissora de luz que eu sei qual é a potência dela, ou eu tenho que ter um ponto da rede que eu conheço o nível de sinal. Ou também eu posso ter um Power Meter melhorzinho, um Power Meter POM, um Power Meter seletivo. Esse Power Meter, muitas vezes ele é caro para todos os técnicos que vão na casa do cliente ter um Power Meter como esse. O ideal seria, mas muitas vezes é caro para isso, é um Power Meter de R$ 1.400, R$ 1.500, R$ 1.300. Mas o provedor pode ter um em casa que é o cara de referência. Na dúvida, usa o Power Meter POM, o Power Meter seletivo, porque a gente sabe que ele está certo, por exemplo. Então, se eu não tenho a fonte emissora de luz, eu posso ter um outro Power Meter que eu saiba a intensidade de luz. Por exemplo, nesse ponto aqui eu sei que o sinal é de menos 14.26. Se eu pegar esse sinal e plugar nesse Power Meter, eu vou dizer que é menos 14.26 dBm. E é assim que a gente calibra um equipamento, um Power Meter. Só lembrando que, cuidado, muito cuidado, porque se você botar a calibração errado dele, daqui a pouco estava chegando menos 24, você disse que é menos 19, você vai acreditar naquela informação de menos 19. Tem que ter muito cuidado para calibrar o equipamento. E o bom sempre é comparar com outros Power Meters. Se eu medir no mesmo ponto da minha rede com 3 Power Meters diferentes, eu vou ter 3 sinais diferentes, não vai ser igual para cada um deles. O mesmo Power Meter, se eu tirar e colocar o conector, já vai dar um sinal um pouquinho diferente. Então é importante fazer esse comparativo, ter um Power Meter referência aí no seu provedor para fazer essa leitura. Talvez seu provedor tenha OTDR. A maioria dos OTDRs tem um Power Meter também integrado no equipamento.
poxa, aquele Power Meter é para ser um Power Meter bem confiável, né? Então daqui a pouco aquele Power Meter do OTDR pode ser uma referência quando você for calibrar os seus outros Power Meters. Lembrando de manter limpo, tudo bem cuidado, o conector para não ter nenhuma medida errada, também não ter nenhuma medida diferente. Bom, galera, vamos dar uma olhadinha no chat aqui, vamos dar um tempinho agora, deixa eu dar uma olhadinha no chat. Queria ver o que vocês estão tendo de dúvida, se rolou alguma dúvida aqui para esclarecer, talvez demonstrar alguma coisa. Como eu estou com esses materiais aqui, a gente pode brincar um pouquinho com esses materiais, pode mostrar alguma coisa diferente. Tá? Vamos lá. O Léo perguntou o seguinte, ó. A ONU com um sinal muito alto pode parar a porta do LT? Léo, seguinte, quando a gente fala um sinal muito alto para mim seria muito forte. Alto para mim é forte. Eu imagino que você quis dizer um sinal muito baixo. Às vezes a galera confunde porque, por exemplo, tá com sinal de menos 29, tá alto. Não tá alto, tá baixo, tá muito baixo. Alto se tivesse menos 14, se tivesse menos 13, menos 12. Eu imagino que você quis dizer lá na casa dos menos 29, menos 30, menos alguma coisa assim. Olha só, quando a gente tem uma porta PON com poucos clientes, mesmo aqueles clientes com sinal ruim, que passou do limite, mas que está funcionando, eles vão funcionar. Agora, quando a gente tem mais clientes na porta, muitas vezes para de funcionar. Porque a OLT não tem mais tempo de ficar retransmitindo para todo mundo que está com problema. Tem mais clientes conectados, então é comum mesmo. Pega uma porta PON, tem 10 clientes ativos lá, os 10 com sinal ruim e está todo mundo funcionando. Aí a porta começa a crescer, começa a botar mais clientes, daqui a pouco tem 30 clientes, começa a oscilar. A galera começa a reclamar que de noite a internet está ruim, final de semana ficou ruim, ficou caindo. Por quê? Porque tem mais clientes numa porta PON, a OLT ela tem que mandar a informação para mais ONUs e aí começa a ter problema de navegação. Pode ser que o cliente perceba problema de navegação. Uma dica é o seguinte, a rede está estranha uma porta, a galera está reclamando de lentidão, primeira coisa, nível de sinal. Primeira coisa, nível de sinal. Por isso que é importante desde sempre cuidar o nível de sinal. É mais fácil cuidar desde sempre e manter do que da noite para o dia ter que resolver o problema de uma porta, sair visitando 30 clientes para melhorar o nível de sinal. Aí é pepino. Então por isso que a gente sempre explica assim, cara, tem que ser chato com o nível de sinal. Se calculou é menos 22, cara, é menos 22. Se calculou é menos 24, é menos 24. Inclusive, Léo, acho que você é aluno, né? Volte e meia a gente conversa pelos stories também, você manda alguma mensagem. E você sabe que eu sou chato por nível de sinal. É por isso, porque se é menos 22, é menos 22. Não é menos 19. Quando você vai comprar 1 kg de carne no açougue, você pediu 1 kg. Se te entregar 950 gramas e te cobrar 1 kg, você não vai reclamar? Provavelmente vai reclamar, porque você pediu 1 kg e pagou por 1 kg. Então assim, a gente tem que ser chato com o nível de sinal. É menos 22? Menos 22. Menos 23? Menos 23. Eu sou chato com isso. Só que isso é uma das coisas que garantem a qualidade da rede. Tempo atrás a gente foi fazer uma mentoria, isso foi muito legal. A gente foi fazer a mentoria, chegou lá e viramos um provedor de ponta cabeça. O dono chegou lá e disse, ó, pessoal, vocês estão liberados para perguntar o que quiser para todo mundo. Reuniu a equipe, ó, tudo que a galera aqui da Fabriscope pedir, cara, passa a informação completa, eles vão fazer um pente fino aqui para ajudar a gente a melhorar a rede. Beleza. E quando a gente estava conversando com a equipe, chegamos num ponto que era o nível de sinal da rede. Cara, como é que é o nível de sinal? Não, o nível de sinal aqui, tudo perfeito, tudo funciona, tá tudo certinho. Pô, legal, vamos dar uma olhadinha no LT. A gente pegou o LT, gerou um relatório com o sinal de todas as ONUs. Era uma coisa maluca, era ONU com menos 28, menos 29, menos 30, menos 24, menos 16, menos 17, menos 15, menos 28. Então, tinha de tudo na rede. E aí, aquela coisa que a gente ia perguntando, não, é porque aqui foi um lote de conector não sei o quê. Ah, não, aqui eu acho que foi um cabo que rompeu e a gente trocou por um outro tipo de cabo. Moral da história, estava tudo descontrolado. Moral da história, da noite para o dia, a gente levantou mais de 200 chamados de clientes que eles tiveram que passar depois para melhorar o nível de sinal. E depois que fizeram essa força-tarefa, meses depois, a rede começou a respirar diferente, respirou melhor a rede estava funcionando melhor. Então a dica é, mantenha o nível de sinal desde sempre, porque é mais fácil. Se o nível de sinal está ruim da rede, bota uma meta então. Pega os 10 piores clientes de sinal da sua OLT e, cara, faz 10 por semana, vai lá, 10, 10, 10, 10, uma hora o nível de sinal tá legal da rede. Então tem que ser chato com o nível de sinal, tá? Essa é uma briga minha. Essa é uma briga minha mesmo, tá?
O Luiz botou para nós o seguinte: Power Meter baratinho aqui nomeamos de mentiroso. Ah, Luiz, olha, tem muito Power Meter mesmo baratinho que é mentiroso, mas tem muito Power Meter bom que também é mentiroso, né? A gente tem que ir controlando, tem que conhecer o Power Meter. Eu acho engraçado que tudo que é nosso, a gente sabe dos macetezinhos, né? A gente sabe quando alguma coisa não está legal. A gente sabe quando o Power Meter está mentindo. Lá no fundo a gente sabe disso. Então a gente tem que acompanhar, tem que comparar com locais que sempre se comparou. Poxa, o sinal da rede, olha só, o sinal da rede sempre foi menos 20. Legal. A potência da porta-ponto sempre foi mais 5. Por que da noite para o dia está dando menos 22 na CTO se a potência continua saindo com mais 5, por exemplo? Claro que pode ser que uma fibra atenuou no meio do caminho, etc, etc. Pode, mas pode ser o Power Meter mentindo também. Então, de vez em quando, uma dica, reúne a galera do provedor, uma vez por mês, talvez, uma vez a cada 20 dias, reúne a galera, dá os Power Meters aqui, ó, e testa os Power Meters, faz limpeza neles, testa os Power Meters e vê se está todo mundo certinho, porque é essa ferramenta que vai te ajudar a botar a qualidade na rede. Essa ferramenta aqui. Tá? Outra coisa, não é à toa que vem uma tampinha, para não entrar sujeira. Se entrar sujeira, vai ficar um obstáculo no meio do sinal, vai aferir o sinal errado também. Limpeza. Isso aqui não é uma coisa cara, não é um absurdo uma canetinha de limpeza. Não é um absurdo mesmo. Inclusive, se você comprar em volume para distribuir para a equipe, você consegue preço bom, inclusive, dessas canetinhas aqui. Canetinha de clique. Poxa, vai conectar um cliente. Eu não estou com microscópio hoje aqui na bancada, mas a gente pega conector novo às vezes, cordão novo que vem de fábrica. Cordão novo que vem de fábrica. Às vezes pega um cordão, bota no microscópio, tá sujo. Tá sujo por quê? Porque ficou aberto. Porque alguém encostou o dedo. Só encostar o dedo aqui já vem um monte de gordura no conector. E aí a gente precisa desse tipo de material para fazer a limpeza do conector. Um clique, fez a limpeza. O conector está muito sujo, talvez precise de 2, talvez 3 em alguns casos. Quando eu trabalhava na Parks, uma história legal agora. A Parks tem um setor de RMA, como ela é fábrica, ela conserta também equipamento quando volta algum equipamento para reparo. E as ONUs que voltam, e eu acredito que deve ser até hoje isso, mas as ONUs que voltam porque apresentaram algum tipo de problema, o pessoal às vezes troca o ONU e resolveu o problema. Só que o problema era porque a ONU estava mandando a menos 4 dBm, por exemplo, de sinal. Menos 4 dBm. E deveria mandar 1,5, deveria mandar 2. Aí a galera vai lá, a primeira coisa, bota o microscópio. Tá sujo. Canetinha. Quando a gente tira o adaptador da canetinha, a gente pode limpar o acoplador. Então tira a tampinha aqui, fazia a limpeza, colocava na rede e pronto, consertava o ONU. Então tinha muito reparo que era isso. Fazia a limpeza, reiniciava ela, botava um firmwarezinho atualizado, mas o que interessava mesmo era a limpeza do conector. Então isso é uma coisa legal. Aí no seu provedor deve ter uma pilha de ONUs que deram problema, monta uma bancada, bota o Power Meter PON, se tiver com a potência baixa, dá uma limpadinha e é bem provável que vai voltar a funcionar e você pode usar de novo a ONU. Tá? Vamos lá, perguntaram como calibrar o Power Meter. Eu acabei de mostrar, mas muda muito de Power Meter para Power Meter, tá? Então o ideal é você verificar o manual do Power Meter que você está utilizando. E o que eu fiz questão de mostrar é que você precisa saber o nível de sinal para calibrar. Não é assim, eu acho que é menos 19, vai lá e bota menos 19, porque aí você pode estar se trapaceando, digamos assim, tá? E não vale também para quem é técnico pegar e calibrar o seu Power Meter para dizer que as suas instalações são melhores, tá? Também não vale isso. Olha só que legal a pergunta do Carlos. Poderia esclarecer sobre o alcance do Power Meter de energia para medir quando eles saturam? Carlos, vamos lá. O Power Meter ele não tem alcance. Ele consegue ler um sinal de até 10 km, 20 km. Não, ele não tem alcance. O que ele tem é um sinal máximo que ele consegue ler, ou seja, que é tão forte a ponto de saturar e ele não consegue mais entender, e um sinal que é tão fraco que ele não consegue nem ver que tem um determinado nível de sinal, que é a sensibilidade máxima e a sensibilidade mínima. É isso que ele sabe. Se é GPON, EPON, protocolo, ele não sabe nada disso. Ele sabe qual é o máximo e qual é o mínimo que ele suporta. Por exemplo,
Se eu pegar um Power Meter POM, um Power Meter que eu estava usando antes, esse aqui é o manual dele, tá detalhado, tá? Por exemplo, tá escrito aqui que a banda que ele mede em 1490 é de 1480 a 1500, que é só a janela do 1490, tá? Mas está descrito aqui também o seguinte, que o máximo de sinal que pode entrar nesse Power Meter aqui que eu mostrei, o Power Meter POM, o máximo é de mais 15 dBm. Mais 15 dBm. Se entrar mais 16, mais 17, mais 20, ele não vai conseguir ler sinal mais forte do que isso. Vai saturar e ele não consegue informar. É no máximo mais 15. E esse cara aqui também, o sinal mais fraco que ele consegue aferir, ele é um sinal tá aqui, menos 50. Perdão, falei errado. É de mais 10, eu estava lendo na tabelinha errada, aqui tem edição de vários modelos. Esse cara aqui é de mais 10 a menos 50. Ou seja, menos 51, menos 52, menos 60, para ele vai dar o loss, LO, vai dar loss aqui, porque para ele não está recebendo sinal. Mais do que 10, ele não vai conseguir saber se é 10, se é 11, 12 ou 20. Para ele vai estar saturando. Depende do Power Meter, por isso que eu não tenho uma resposta exata para te passar. Porque esse é de mais 10 até menos 50. Esse cara aqui, se eu não me engano, ele satura em 5. A sensibilidade dele é piorzinha, ele satura em 5, se eu não me engano. Inclusive tem muita gente que bota SFP C++ no LT, vai aferir com o Power Meter, se, poxa, tá dando 5, era para dar 10, essa porcaria tá dando 5. E o problema tá aqui, que ele não consegue saber o sinal mais forte do que 5. Tá? O Nelson, perguntinha legal essa tua aqui, cara. É possível cegar uma OLT com uma ONU defeituosa? Sim, é possível sim. A ONU, ela só transmite 1310 quando ela sincroniza com a OLT. Quando a OLT autoriza ela a transmitir, ela transmite. Fora isso não, ela fica quietinha. Por que isso? Porque na porta POM tem ela e mais 10, 20, 30, 60 clientes conectados. E cada um só manda a sua informação no seu tempo, para que todo mundo possa conversar, porque todas elas mandam em 1310. Então cada uma só transmite no seu tempo. Existe um bug muito conhecido no mercado, que é a ONU RUG, que na verdade é quando a ONU trava. A ONU vai lá, por algum motivo, deu um pico de luz, deu um problema, ela travou, e ela travou com o laser mandando sinal, não respeitando o tempo dela de transmissão. Quando isso acontece, muitas vezes a porta começa a baixar desempenho, a conexão dos clientes fica ruim, em alguns casos para a porta inteira, eu já vi casos de parar a placa inteira de serviço, eu já vi casos de parar o OLT também. Então é uma coisa imprevisível, é igual o loop na rede, pode derrubar uma coisinha pequena e pode derrubar uma coisa grande também, é imprevisível de saber o quanto vai derrubar da rede. Mas se o meu ONU travar com esse LED aceso o tempo inteiro, vai causar algum impacto na rede sim. E aí, para descobrir, alguns fabricantes conseguem te dar esse suporte e descobrir lá, por linha de comando em algum lugar, qual é o ONU que está travando. Mas às vezes é mais rápido, se for o caso, se você acreditar que esse é o caso, é mais rápido você ir parando uma parte da rede, tira uma CTO da jogada para ver se a rede volta a funcionar, até você identificar qual que é o ONU que está travada. Tem uma outra forma também que eu já vi o pessoal identificar, que é o seguinte. Pega o Power Meter e bota ele em 1310. Se eu colocar um Power Meter com ONU, a gente viu na prática aqui que não vai receber nada em 1310 com um Power Meter comum. Um Power Meter comum, um Power Meter universal. Agora, se você for lá na CTO, tirou o drop, que vai lá para casa do cliente, botou o drop aqui no Power Meter e apareceu o sinal em 1310, é porque essa ONU está travada, porque ela não deveria mandar sinal em 1310. Então também é uma forma de identificar se tem alguma ONU travada que pode estar derrubando a rede. Tá? Que mais? Ó, o Bárbara, a fibra tá aí, sempre por aí, né, Bárbara? Sempre por aí. Hoje a gente não falou de cálculo, a gente foi direto a Power Meter mesmo, mostrar um pouquinho a calibração aqui e tudo mais, bater um papo sobre eles. Olha só, Cipa perguntou o seguinte: que tipo de PM é utilizado nas redes DWDM em que largura de canal é muito pequeno? Com PM seletivo, Power Meter seletivo. Cipa, depende muito mesmo, tá? Por vários motivos. Primeiro, que no DWDM ou no CWDM, a gente tem muitos canais que a gente pode utilizar. Muitos canais mesmo.
Então são equipamentos bem específicos mesmo, né? Inclusive, o valor que a própria caixa de DWDM ele exibe como sinal recebido é mais confiável do que esse tipo de equipamento como o GPON. Por exemplo, no GPON, às vezes você olha lá nas configurações e está dizendo que a porta está mandando mais 5, mas na verdade ela não está mandando mais 5, o equipamento está supondo que está mandando mais 5. Por quê? Porque tem algum erro de comunicação, alguma coisa não está calibrada, às vezes tem um NU de uma marca e uma OLT de outra marca, pode dar uma diferença de mapeamento mesmo, tá? Eu vou ficar te devendo aqui um power meter específico para DWDM, tá? Mas eu vou atrás dessa informação, então fica esperto nos stories, eu vou conversar com um brother nosso que é fera nisso e eu vou trazer melhor essa resposta do power meter para DWDM. Beleza? Prometo que eu trago essa resposta, fica de olho nos stories aí. Galera, acredito que seja isso, tá? O material que eu tinha separado para hoje era isso, o bate-papo que eu queria para hoje era isso. Preocupação minha, cuide do nível do sinal da rede, porque é por ali que você consegue garantir, é uma das coisas que faz com que você tenha uma rede com qualidade. Não adianta comprar a Ferrari do GPON, investir uma grana pesada em data center, em caixas, em equipamentos, fibra boa, splitter bom, mas errar na hora de uma fusão, na hora de montar a rede, não cuidar do sinal, porque isso vai trazer problema depois, com certeza. E aí corrigir depois é mais difícil. Vai aferir o sinal? Cuidado! Cuidado com o comprimento de onda, cuide da calibração do equipamento, mantenha o equipamento fechado com a tampinha, faça a limpeza periodicamente. O ideal mesmo é que cada vez que você fosse conectar alguma coisa, você limpasse, esse é o mundo ideal. Mas se você não vai fazer isso, pelo menos mantenha tudo limpo. Tem uma equipe grande, não pode fornecer canetinha para todo mundo, ou ainda não fornece canetinha para todo mundo. Cara, uma vez por semana, junto o power meter do pessoal, mede lá num ponto da rede, vê se todos estão aferindo a mesma potência, faça a limpeza no power meter da equipe. Eu tenho a certeza que é um trabalho de formiguinha, mas que logo logo o sinal da rede começa a ficar melhor. E aí é muito mais fácil do que depois sair procurando algum problema na rede. Beleza, galera? Valeu! Obrigado mesmo a todo mundo que participou até agora e a gente se vê numa próxima aula.